Essa é a pílula sobre o DIPJ, a Declaração de Informações Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica. O DIPJ é uma declaração que contém o balanço contábil e patrimonial da organização, assim como as fontes de recursos. Então, ele é uma junção do balanço patrimonial e do DRE. Ele é importante porque sem ele não tem transparência das contas. Então, ele é importante porque ele mostra todo o patrimônio da organização, qual foi todo o resultado do exercício de determinado período. Então, o ano base é o ano passado, o ano anterior à entrega da declaração, e ele também tem uma multa de R$ 500 mais 2% ao mês, limitada a 20% sobre o montante do imposto de renda, informado no DIPJ, caso não seja entregue para a Receita. Ele precisa, para ser aceito, apenas da declaração de entrega para a Receita Federal. E ele é entregue na CONAD. Então, na CONAD você vai entregar o DIPJ referente ao ano anterior. Então, aqui tem um exemplo de um DIPJ. Tem a informação da organização, tem o CNPJ e tem qual o ano calendário daquela organização. Tem os dados do representante da pessoa jurídica aqui, nome, CPF, etc. E o comprovante de que a declaração foi entregue via internet. Essa declaração ela pode ser entregue via internet pelo software da Receita Federal ou na Receita Federal da sua cidade. Caso seja entregue pela internet, vai gerar esse recibo aqui, nesse quadrado. Caso seja entregue pessoalmente na Receita Federal, vai gerar uma folha que confirma a entrega da declaração. Além disso, ela precisa constar os dados do representante da pessoa jurídica e do responsável pelo preenchimento, que é o seu contador. Então, tem que constar o nome, CPF e CRC do contador. É importante também vocês terem um contador próximo a vocês para realizar a entrega dessa documentação, porque eles vão fazer o preenchimento, então vocês já tiram maiores dúvidas com ele referente à entrega da declaração também. Essa é a pílula sobre as certidões negativas. As certidões negativas são documentos que comprovam que a pessoa jurídica está em condição regular em relação à Receita Federal, secretarias e secretarias de fazenda locais. Então, as certidões negativas, elas têm certidão negativa federal, estadual e municipal. Ela precisa ser entregue porque a própria certidão já vai constar se existem débitos ou não com a Secretaria de Fazenda local ou federal. Ela é entregue na NPM1 e na CONAL. Na NPM1 é entregue a certidão negativa municipal, a certidão negativa estadual e a certidão negativa federal referente ao segundo semestre do ano anterior. Então, assim, na NPM1 de 2017, por exemplo, vai ser entregue a certidão negativa estadual de 2016, a certidão negativa a certidão negativa municipal de 2016 e a certidão negativa federal de 2016.2. Na CONAL vai ser entregue a certidão negativa de 2017.1. Então é assim, na NPM1 entrega-se referente ao ano passado e na CONAL referente a esse ano, só que na CONAL é entregue apenas a certidão negativa federal. Ela é importante porque sem ela não tem controle dos débitos da organização. Em troca de gestão, por exemplo, acontece muito de não haver um controle dos débitos com o governo. Então, ISS, que é um tributo federal, municipal, e determinados outros débitos que existem com a federação.
Isso é um exemplo de uma certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União. É uma certidão conjunta e ela só tem aqui o modelo dessa declaração porque as outras declarações são muito específicas. Essa é retirada no site da Receita Federal. As outras, a estadual e a municipal, vocês precisam verificar com os órgãos da Secretaria da Fazenda do Estado e a Secretaria da Fazenda do município da ESEC de vocês. Neste caso, está aqui constando o nome, o CNPJ da organização e qual é a validade da declaração. Então, é importante que no momento da entrega dessa declaração, ela ainda esteja dentro da validade. Essa é a pílula do DCTF, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. O DCTF é um documento que informa se os tributos e contribuições que são apurados pelo governo federal estão pagos ou estão parcelados. Então, o DCTF, ele é, em síntese, um documento que esclarece se todos os tributos da organização já estão pagos e a organização não tem débito nenhum com o governo federal. Ele precisa ser entregue, porque ali na declaração já vai constar todos os dados necessários. Então, na hora da entrega, já vai constar todos os dados necessários. Ele é entregue para a Receita no 5º dia útil de abril, o DCTF referente ao 2º semestre do ano anterior, e até o 5º dia útil de outubro, referente ao 1º semestre desse ano. Então, supondo que é a gestão de 2016. Então, até o 5º dia útil de abril de 2016, vai ser entregue o DCTF referente a 2015.2. E até o 5º dia útil de outubro de 2016, vai ser entregue o DCTF referente a 2016.1. Ele é entregue na NPM1 e na NPM2, então na NPM1 é referente ao 2º semestre do ano anterior, e na NPM2, referente ao 1º semestre desse ano. Ele é importante porque sem ele não tem transparência das contas. Além disso, caso não seja entregue para a Receita Federal, tem a multa mínima de R$ 500 mais 2% ao mês, limitada a 20% do montante informado no DCTF. Então, aqui é um exemplo de DCTF aceita. Consta aqui os dados do representante da pessoa jurídica, está aqui. Consta que a declaração foi entregue, então no caso essa foi entregue via internet. Você pode entregar ela via internet pelo aplicativo da Receita Federal, ou você pode entregar ela pessoalmente na Receita Federal da sua cidade. Caso você tenha entregado ela virtualmente, vai gerar esse recibo aqui. Caso entregue pessoalmente, é uma folha separada da declaração que declara que essa declaração ela foi entregue, que a DCTF foi entregue para a Receita Federal. Também consta o nome aqui do representante da pessoa jurídica e o nome do responsável pelo preenchimento, que no caso é o contador de vocês. Então, não é necessário vocês mesmos entregarem essa declaração em pessoa. Podem falar com o contador de vocês e ele vai ajudar vocês a fazerem isso. Essa é a pílula sobre a RAIS. A RAIS é um documento que tem o intuito de controlar as atividades trabalhistas brasileiras. Então, ele é utilizado para controlar a arrecadação do sistema previdenciário, então do fundo de garantia, e também recolher informações para estudos e estatísticas do mercado de trabalho. Então, basicamente, a RAIS é um documento que mostra quais são os empregados que a tua organização tem e quais são as pessoas que têm relação empregatícia com a sua organização. A não ser que a sua organização tenha algum empregado, você vai ter uma declaração de RAIS negativa. Ou seja, significa que não tem nenhum vínculo empregatício. O que seria um empregado? Você tem um contrato com um contador, então você não tem vínculo empregatício com esse contador, porque ele é um prestador de serviços. Então, ou seja, ele é um CNPJ que está prestando um serviço para outra pessoa jurídica, para outra pessoa com o CNPJ, que é a ESEC. Então, quando é CNPJ com CNPJ, é uma prestação de serviços. Quando você tem uma relação
de um CNPJ, uma pessoa jurídica, com um CPF, uma pessoa física, que uma relação de trabalho com salário, etc., aí sim é um vínculo empregatício. E aí sim necessitaria ter todo um outro processo. Então, a não ser que a sua organização tenha, por exemplo, uma secretária, você vai ter uma declaração de raiz negativa que comprova que todo mundo que trabalha nessa organização é um voluntário, não tem vínculo empregatício nenhum. Então, é isso basicamente que a raiz precisa conter. Uma certidão que comprova a raiz negativa. Ela é entregue na NPM1 e é importante porque é necessária a comprovação de trabalho voluntário na organização. Porque caso não haja apresentação da raiz, ela pode haver multa, como está especificado aqui, de R$ 425 até R$ 42 mil. Então é muito importante que a raiz seja entregue. Então essa basicamente é a raiz. Ela vai ter o CNPJ da organização, vai conter todos os detalhes da organização, então qual é o endereço, qual a razão social, o CNPJ vai constar aqui, e vai constar aqui se a declaração foi entregue ou não, e quais são os vínculos, no caso, raiz negativa. Então é isso que a gente precisa, que a gente avalia para avaliar se a raiz foi entregue. A raiz ela é preenchida no site do Ministério do Trabalho. Essa é a pílula do DBE, o documento básico de entrada. O DBE ele é um documento que ele é utilizado para qualquer ato perante o CNPJ. Então, qualquer alteração que o CNPJ da sua organização for sofrer, ela vai gerar um DBE. Então, por exemplo, se você for alterar o endereço do estatuto, for alterar o endereço da sua organização, isso vai gerar um DBE. No caso, o DBE que é entregue todo ano é para alterar o responsável legal da ESEC na sua cidade. Porque todo ano muda o presidente, então todo ano precisa alterar quem é o responsável legal pela organização. O que ela precisa? Basicamente, ela precisa ser entregue esclarecendo quem é o presidente que está tomando posse. A DBE é entregue na NPM1 e ela é importante porque sem ela não tem alteração no CNPJ. Não tendo alteração no CNPJ, há o risco de haver alguns bloqueios de atividade. Então, por exemplo, sem que haja a alteração do representante legal no CNPJ, vocês não vão poder movimentar a conta bancária de vocês. Além disso, enquanto a DBE, se não existir um responsável legal, por exemplo, pode haver a nulidade dos documentos assinados. Então, por exemplo, contratos que foram assinados pelo presidente podem ser cancelados. Então, esse é um exemplo de DBE bem simples. Mostra qual é a organização e aqui mostra a identificação do representante, vai ter o nome e o CPF do presidente que foi eleito. Do presidente que está tomando posse, vai ter aqui o nome e o CPF dele certinho, a data. Como conseguir esse documento? O contador de vocês consegue gerar esse documento com muita facilidade. Então, conversem com o contador de vocês sobre o DBE, um documento básico de entrada, explica para eles que, caso eles tenham alguma dúvida, que é o documento necessário para alterar o responsável legal do CNPJ, e eles vão conseguir te ajudar quanto a isso. Essa é a pílula sobre o DRE, um demonstrativo de resultado de exercício. O DRE ele é um documento que busca apresentar, de uma forma direta, o resultado de um conjunto de operações de um determinado período. Ou seja, ele busca esclarecer e apresentar qual foi o resultado financeiro da organização dentro de um período estabelecido. Esse é o DRE. O que ele precisa para ser aceito pelo TNA? Ele precisa conter todas as receitas e despesas do ano anterior, ter a assinatura do presidente e a assinatura SRC do contador. Ele é entregue na NPM1 e ele é importante porque, assim como no balanço patrimonial, ele é necessário para que haja transparência financeira da sua organização. Então,
ele é o que mostra realmente o que aconteceu financeiramente a partir das notas fiscais e de toda a auditoria financeira que foi feita no ano anterior. Ele é o que mostra realmente o que aconteceu financeiramente na sua organização dentro daquele período. Então, esse é um exemplo de resultado de DRE. Ele mostra qual foi o saldo inicial. Então, aqui você tem o saldo inicial, tem o resultado do exercício. Então, dentro daquele período, o que aconteceu dentro daquele período, se teve um déficit, se teve um superávit naquele período. Então, no caso aqui, teve um déficit, os gastos foram superiores os gastos foram superiores aos ganhos, às entradas, e o saldo final do exercício, que é um superávit acumulado. Então, depois, o déficit do exercício foi subtraído do saldo inicial, e aí o que temos é esse superávit acumulado aqui. Aí tem a assinatura do presidente, o CPF, e a assinatura CPF SRC do contador. Também é bem importante não esquecer que o contador precisa assinar, colocar o seu CPF e o seu CRC nessa documento. Então é isso, essa foi a pílula sobre DRE, o demonstrativo do resultado de exercício. Essa é a pílula sobre balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele é um documento que busca evidenciar de forma qualitativa e quantitativa, dentro de um período, a posição patrimonial e financeira de uma entidade. Qual é o objetivo do balanço patrimonial? Ele é importante para que haja a transparência financeira da ESEC, da sua ESEC. Então, o risco de não existir um balanço patrimonial é que, caso haja, por algum motivo, alguma investigação ou alguma acusação referente à gestão financeira do escritório da sua ESEC, se você não tiver o balanço patrimonial, isso pode trazer um risco maior, porque não há a devida transparência financeira da sua organização. Ele precisa. O que o TNA avalia? Se consta os ativos e os passivos do ano anterior, tem a assinatura do presidente e a assinatura SRC do contador. O balanço patrimonial, ele é entregue na NPM1, e, como eu disse, ele é importante porque sem ele não tem transparência financeira do escritório. Então, aqui tem um exemplo de balanço patrimonial que foi aceito. Então, aqui constam os ativos da organização, os passivos da organização, referente encerrado em 2013, então no ano anterior, essa é uma que foi entregue em 2014, a assinatura do presidente da organização aqui embaixo e a assinatura CPF e CRC do contador. Então é isso, ele precisa conter os ativos, os passivos e descrever a assinatura do presidente e a assinatura do contador. Essa é a pílula sobre a ata de eleição. A ata de eleição é um documento que contém o relato de uma assembleia, seja ela extraordinária ou não, e deve relatar os assuntos tratados da mesma. Então, a ata de eleição basicamente é uma ata que vai relatar a assembleia em que o LCP, pode ser o EB todo, mas precisa constar o LCP que o LCP foi eleito. Então, por exemplo, em 2015, tem que constar a ata de eleição da Assembleia de Eleição do LCP 2015. O que precisa constar na ata que o TNA vai avaliar? Precisa ser registrado em cartório e o novo LCP deve estar qualificado e o ano da gestão deve estar correto. Então, no caso, no exemplo que eu dei, o LCP 2015 precisa constar lá o nome dele e que a gestão dele é de 2015. Ela é entregue na CONAL posterior ao que o LCP toma posse. Então, continuando no exemplo da gestão 2015, a ata de eleição foi entregue na CONAL 2014. É importante porque, sem ela, não tem representante legal. A ata de eleição é a única comprovação de que o LCP foi eleito em uma assembleia seguindo o que o estatuto da sua ESEC diz. A única forma de comprovar isso é a ata.
Então, aqui tem um exemplo de uma ata de eleição que foi aceita. O importante aqui é destacar que tem todos os dados, então, que a eleição foi presidida por determinada pessoa, o CPF da pessoa, aí tem o postulante ao cargo aqui, daí tem o nome dele, tem o CPF, e daí fala aqui, o candidato foi eleito para assumir a presidência da gestão 2014. Então, nesse exemplo, tem a descrição da pessoa que foi eleita e qual a gestão que ela foi eleita. E, além disso, está aqui registrada em cartório, com a assinatura certinho do presidente da Assembleia, do secretário da Assembleia e o registro no cartório. Então, é isso que é avaliado. Se a ata foi registrada em cartório e se o LCP está qualificado como tal e qual é o ano da gestão, se o ano da gestão está correto.